26 pedidos diferentes para o ano de 2026. As pessoas estão pedindo a volta das locadoras. Solicita que todas as pessoas sobre a Terra deveriam ser pobres por 5 anos. Que as crianças deveriam ser ilegais em casamentos. E o garoto respondeu, peraí, mas na escravidão você ia estar batendo ou ia estar apanhando? Diz que pessoas bonitas deveriam ser barradas na indústria do entretenimento. As pessoas deveriam reconhecer que suas crianças não são tão espertas assim. Os cachorros deveriam ser aceitos em todos os lugares onde os bebês são aceitos. Homens deveriam menstruar pelo menos uma vez por ano. Aqui diz que ser gay é o jeito mais fácil de pegar a mulher. Quem faz a revolução são os magrelos. Nunca tem um bombadão. Assim, era alvo de chacota, ninguém queria ser essa pessoa. Falei que tem muita coisa polêmica aqui. Olha, se não fosse Maria Bethânia pra gravar Brasileirinho, nem as canções nós teríamos mais. Lembra muito o início dos anos 2000, onde todo mundo tava parindo crianças índigo, crianças cristais, crianças arco-íris, e todas essas crianças seriam superdotadas. O que aconteceu com elas? Morreram de Covid, né? Bom, que bom tem o seu som. Vem, também tá tudo bem. Sim, afim tô só de mim. Tá, agora vai pra lá. É nesse vai e volta que eu vou me esbaldar. Gostou da minha pipoca e agora vou estourar. Com esse rala e rola, não dá mais pra evitar. Coloca na cachola que eu sou uma superstar. No ar, que cheiro de pipoca. Agora abre a roda que eu vou extravasar. Agora tá na hora, vou ter que ir embora. Não vai me stalkear. É o bom, 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 mas tá sem. Esse é o AG1 e tá tudo bem. Sou a boa, 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 a patroa, troa, troa. Não tem nem. Eu sou mortal também. É só desinstalar essa conta, deletar. Eu não estou nesse lugar, vou botar pra acreditar. Não vem com esse papo, divide o seu prato. Com tanto esculacho, não tô aí embaixo. Que cheiro de pipoca, agora abre a roda que eu vou extravasar. Agora tá na hora, vou ter que ir embora. Não vai me stalkear. É o bom, 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 mas tá sem. Esse é o AG1 e tá tudo bem. Sou a boa, 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 a patroa, troa, troa. Não tem nem. Eu sou mortal também. Isso não é coisa de primeira divisão. Vai acabar rebaixada na sua ilusão. Não importa se é hit, se o som é bom. Essa é a pipoca que desperta paixão. 40 e tô boa e também estou melhorada. Cuidado com essa boca pra não acabar queimada. O que mais vi é roupa, já não me impressiona mais. Mostra outra coisa que não seja dos seus pais. Que cheiro de pipoca, agora abre a roda que eu vou extravasar. Agora tá na hora, vou ter que ir embora. Não vai me stalkear. É o bom, 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 mas tá sem. Esse é o AG1 e tá tudo bem. Sou a boa, 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 a patroa, troa, troa. Não tem nem. Eu sou mortal também. Bom, que bom tem o seu som. Vem, também tá tudo bem. Sim, afim tô só de mim. Tá, agora vai pra lá. Oi, bebê! Será que ainda cabe mais um pedido para ano novo que se inicia? Pensando nisso, vamos começar um piloto aqui. Um piloto chamado Atendendo a Pedidos. Baseado no Subway Takes, vamos embarcar numa jornada cheia de ideias, desabafos e preconceitos. E no final, você me conta se o pedido tá aprovado ou recusado. Curtiu? Então vamos lá e vamos aqui receber ela, a rainha do comunismo de luxo espacial, 100% automatizado, uma mente brilhante, mas também sombria, porque a vida é feita de contrastes. Então vem pra cá, dona Pemba! Cada apresentação que eu fico passada, Brasil. E aí?
Como está? Eu fico passada com a introdução, eu sempre me perco. Eu falo, como eu vou responder a isso? O que eu posso dizer? Continuo torcendo para que o Trump não invada a Venezuela. É a única relação com o comunismo que eu posso fazer por enquanto. Você sabe que a linguagem da gay já nem é o pajubá mais. Já transcendemos e só nos comunicamos por referências, né? Então, full automated luxury communism é uma tendência, né? Seria um mundo mais perfeito na extrema esquerda possível e a gente está muito longe ainda dessa realidade. Uma utopia, né? Será que a gente alcança? Será que a gente chega? Ah, eu tenho fé que sim. Sabe como dizem? Tem que ter fé? Então eu tenho fé que sim. E aqui chegou, na nossa caixinha de pedidos, 26 pedidos diferentes para o ano de 2026. Tá passada? Tô passada. E o que eu faço? O que eu tenho a ver com isso? Bom, você concorda ou discorda dos pedidos, falando se o pedido está aprovado ou reprovado. E você aí que está nos ouvindo do futuro, também pode brincar. Então, o primeiro pedido que eu tenho aqui é um pedido para leitura ser menos superestimada, porque o hábito de ler é superestimado demais. E a gente tende a pensar que a pessoa está fazendo uma coisa boa quando está lendo um livro, mas ela pode estar lendo um livro ruim. E o próprio Twitter é uma rede social toda baseada na leitura e não parece menos tóxico. Então é um pedido para parar de superestimar a leitura ou as pessoas que fingem que leem? Porque isso não é um pedido de gente ignorante, não. Vamos liberar a ignorância, ninguém mais é obrigado a ler? Se a gente estiver falando de pessoas que fingem que leem ou que leem qualquer coisa, eu concordo. Mas você acha que o hábito de leitura deveria ser menos superestimado? Que às vezes a gente dá um valor mais do que realmente é? Sim, eu acho que sim. Acho que a gente pensa que tem o hábito de leitura, mas só lê porcaria. Então, olhando por esse lado, sim. É superestimado. Olha as pessoas que estão indo à praia nesse verão, levando um livro, só para se sentirem melhores do que as outras comuns, que não leem. Realmente, amiga. Agora você formou um argumento que é muito importante. Então, esse pedido com certeza está aprovado. O segundo pedido que eu tenho aqui é sobre memes. Memes deveriam ser reconhecidos como arte. Os museus deveriam ter alas de memes, a cultura de memes já está mundial. O que você acha disso? Pedido negado. Eu discordo. Eu não acho que meme é arte. Não acho que os museus devem se adequar a isso. Não acho que a gente está preparado. Acho que primeiro a gente tem que despertar nas pessoas o desejo de visitar museus. Não vai ser os memes que vai levar elas pra lá. Então esse pedido foi recusado. Pé. E você não tem uma opinião? Olha, na verdade, eu até aprovaria esse pedido. Porque meme é uma forma de cultura e da mesma forma que as coisas mundanas e cotidianas que não eram consideradas artes no passado, no museu do presente, está ali como uma obra de arte bem representada. Então conseguiu chegar no seu estado. E muitas vezes a sociedade do futuro vai querer entender como era a vida que vivemos nesse exato momento. E por que não consultar os memes produzidos em cada época para entender o que acontecia com uma comunidade, né? Isso já é possível usando o Google. Não precisamos de invadir os museus com essa porcaria, por favor. Continue na internet, meme. Memes não é arte. Se matéria de jornal não vai parar em museu, então meme também não vai. Reprovado. Próximo pedido que eu tenho aqui é sobre videolocadoras. Lembra das locadoras? Pessoas estão pedindo a volta das locadoras. Porque antigamente a gente ia na locadora e já estava pré-condicionado a assistir alguma coisa até o final, mesmo que não fosse o filme que você estava buscando quando chegou lá. E agora tudo é muito fácil nos serviços de streaming. E aí as pessoas acabam largando os programas pela metade e assistindo as mesmas coisas que elas assistem sempre. Será que as pessoas estão procurando por isso ou estão procurando por socialização? Já estão cansadas de viver nessa era tecnológica,
onde ninguém encontra com ninguém, ninguém tem um bem tátil mais, ninguém tem mais um filme pra pegar na mão. A gente tava falando de livro agora há pouco, são livros digitais, não são reais, físicos. Será que elas não sentem falta disso? Quanto custaria uma locação nos tempos de hoje? Eu sou a favor, mas eu acho que a gente tem que reivindicar a volta dos players para essas mídias, porque a gente não tem os equipamentos que produzem elas mais. Nem o DVD, muito menos um videocassete. Então a gente tem que primeiro reivindicar uma forma de produzir essas mídias para depois pensar nas locadoras. Mas eu concordo, eu super apoio. Tem razão, as locadoras, assim como bibliotecas e livrarias, também eram tidos como ambientes sociais, né? E os ambientes sociais estão cada vez mais virtuais e as pessoas não têm mais essa experiência de sair para fazer algo e acaba não fazendo até o fim porque não tem a sensação de ter começado. Pensa que você toma um banho, se arruma, vai pra locadora, encontra uma amiga da escola de muitos anos, pega um vídeo, aí você já pagou por aquele vídeo, você não vai ver até o fim? Você vai ver até o fim, né? Não, e às vezes você não encontra o que você quer, você pesquisa, conhece outros, leva outro pra casa, reserva o que você tá desejando assistir, vai lá buscar depois, tem toda uma socialização, todo um mercado. Olha quantas coisas a gente abriu mão de ter no nosso mundo em nome da tecnologia, né? Como uma única tecnologia conseguiu tirar tantas áreas da nossa vida, tantos aspectos da nossa vida. Então acho que esse pedido vale a pena ser considerado, sim. De repente até como uma estatal, já que a gente viu que de repente fica muito caro inaugurar uma locadora nos tempos de hoje. Mas é um pedido que deve ser considerado em consideração, sim. Pra mim tá aprovado. Pedido aprovado, concordo. E o próximo pedido que eu tenho aqui são as pessoas descoladas de cidade pequena. Elas dizem que elas são mais descoladas que as pessoas descoladas de cidade grande. Porque uma pessoa descolada de São Paulo, capital, ela tem acesso, ela tem grupos, ela tem muita coisa pra fazer, ela tá sempre ocupada. Agora, uma pessoa descolada de uma cidadezinha minúscula, perdida no interior do Brasil, ela tem que enfrentar a cidade toda pra ela ser descolada. Então ela acaba se tornando mais descoladas do que as da capital. Concordo, até porque as pessoas descoladas da cidade grande são refugiados da cidade pequena. São pessoas que, por serem descoladas na cidade pequena, tiveram que migrar para a cidade grande. Tem que ser muito mais valente, tem que ter muito mais huevos para ser descolado na cidade pequena do que na cidade grande. Então isso deveria ser ensinado nas escolas, sim, levado em consideração, sim, e esse pedido está aprovado. E o próximo pedido que eu tenho aqui são sobre os homens. Os homens que muitas vezes são vistos como machistas. Aqui diz que os homens, na verdade, deveriam ser considerados o gênero mais emocional e histérico, não as mulheres. O que você acha disso? Eles próprios estão requerendo isso? Eles querem ser considerados mais emocionais e histéricos do que as mulheres? Eles são mesmo. Você já viu como que um homem reage a uma barata, a um inseto, um rato dentro de casa? Homem é dramático, né? Quando ficam gripados, eles já começam a fazer um testamento pra família, achando que vai morrer, e são muito exagerados, então a gente vê muita histeria. Eu acho que a tristeza aqui está disfarçada de raiva. Então muitas vezes a pessoa tá esbravejando, brigando no trânsito, mas na verdade só está muito triste, e está com raiva por estar triste. Olha, tá aí um outro fator onde eles são mais emocionais e histéricos, né? O trânsito. Não sei se é porque eles ainda dominam o trânsito, mas normalmente são os homens que estão causando, né? Não são as mulheres. E a natureza tanto sabe disso que permitiu a mulher parir e não o homem, né? Porque eu já vi homem chorando porque cortou a mão com papel. Então, é uma coisa que eu nunca ouvi uma mulher falar, por exemplo, sabe? Mais que isso, né? Os anos se passam e o homem ainda não esqueceu do dia que ele cortou o dedo com papel e como foi sofrido. Muitas vezes o homem se coloca numa posição de vítima também, né? Nossa, eu caí nas garras daquela ali e agora estou sofrendo. Como eles são vítimas, né? Olha como eles reagem ao movimento feminista, por exemplo, né?
como se fosse uma afronta a eles, aos direitos deles. Sim, os homens são mais histéricos e emocionais que as mulheres. Pedido aprovado. Esse pedido está aprovado. E o próximo pedido que eu tenho aqui é que todas as pessoas da Terra, olha, isso aqui dá confusão. Os cachorros já estão até reclamando, as pessoas estão se juntando aqui na porta. Calma aí, Patrícia, calma aí. Gente, ajuda as meninas do Patins. Gente, a Suelen até caiu aqui. Você ouviu o barulho? Ela bateu o Cossix no chão. Quebrou o Cossix, Suelen? Coitada. Ajuda ela aí, Catarina. Ah, mas tá aqui, faz parte do roteiro, então eu vou falar. Esse pedido solicita que todas as pessoas sobre a Terra deveriam ser pobres por 5 anos. Só 5? Por pelo menos 5 anos, porque as pessoas vivem de um jeito que é muito desperdício e é muito desleixo com os assuntos da sociedade, e principalmente a elite não parece levar muito a sério os interesses da população maior, que aliás, né, sempre maioria. E se todo mundo passasse pelo menos 5 anos na pobreza, as pessoas dariam mais valor e ajudariam mais umas às outras. Mas não precisa ser necessariamente ao mesmo tempo. A gente pode fazer um rodízio. Vai começando ciclos, terminando ciclos, e as pessoas vão fazendo como se fosse uma faculdade. Olha, talvez fosse didático, mas talvez poderia sair pela culatra, assim como a pandemia. Lembra na pandemia que a gente achou que todo mundo ia sair melhor? E no final a gente viu que todo mundo saiu pior? Então, não sei, eu fiquei pensando no bem que poderia fazer ao planeta, né, na questão de recursos. Se todo mundo fosse pobre, o planeta ia descansar, a natureza ia se recompor um pouco. Mas, ao mesmo tempo, depois que passassem uns 5 anos, as pessoas iam sair numa corrida desenfreada para consumir e destruir, que ia ser só 5 anos de descanso mesmo. Mas quando você falou em revezar, então aí talvez a gente com um plano consegue dar uma boa lição para a humanidade, um bom descanso para o planeta Terra, sim. Mas pobre destrói também. A gente tem que parar com essa ideia de que só rico destrói, sabe? Tô sendo um pouco fascista falando isso, mas pobre destrói também. Não acho que se a humanidade inteira ficasse pobre, eles iam parar de destruir tudo. Ia ter mais caça, por exemplo. Não poderia, de repente, ter, vamos caçar, não tem comida. Faz sentido. Principalmente porque 5 anos é muito tempo, né? Então, ao longo de 5 anos, de repente uma pessoa como o Elon Musk ficaria revoltada demais e poderia fazer mais malvadezas que estivesse ao seu alcance pelo mundo. Então, tem que organizar muito bem isso daqui. Por enquanto, acho que esse pedido está reprovado. Então, eu acho um bom pedido, né? Imagina também o Elon Musk ser obrigado a ser pobre 5 anos, mano, ia ser engraçado. Mas ele ia levantar da catatumba revoltado depois de 5 anos de missão. A gente tá tendo muita interrupção porque hoje é o último dia do ano, as pessoas estão comemorando. A vida miserável que elas tiveram em 2025 vai acabar finalmente depois que passar meia-noite. Vai passar os 5 anos delas. Você acha que aumentaria o número de fogos se as pessoas fossem pobres por 5 anos? Porque assim, a elite já faz shows de drones, né? Parece ser mais silencioso, não sei, nunca vi. Você acha que fogos é coisa de pobre? Em tempo de drone? Sei. E vamos negar esse pedido, porque eu acho que ia ficar muito desorganizado. Imagina todo mundo comemorando que saiu dos 5 anos, todo ano, um outro Réveillon pra gente aguentar de fogos? Não ia dar certo. Já pensou? Eu tenho um pedido para que todo o dinheiro gasto com fogos num Réveillon, em todo o planeta Terra, seja eliminado, ninguém faça fogos, nenhuma cidade faça queima de fogos, e todo esse dinheiro seja arrecadado numa grande conta para eliminar a fome do mundo. Tá, acho que é um bom pedido? Dá para aprovar ou recusar esse? É um pouco difícil de realizar isso, porque você sabe como o capitalismo é, né? Tipo, se a indústria dos fogos de artifício ter que fechar, as pessoas vão perder seus empregos. Mas a gente acabou de acabar com a indústria da autoescola, ninguém tá reclamando.
Você falou fogos, será que é coisa de pobre? Se não é, deveria ser. Esse pedido eu aprovo, para que fogos seja uma coisa mais subestimada, uma coisa mais cringe, para as pessoas se sentirem menos motivadas a soltar fogos. Então as pessoas deveriam ser envergonhadas por soltarem fogos. Criminalizadas. Sim, eu aprovo fogos- esse pedido. Fogos deveriam ser, deveria ser algo vergonhoso. Acho que é exatamente esse pedido. Aprovado, né? Foi criado agora, tá aprovado. Aprovado. E o próximo pedido que eu tenho aqui é sobre as crianças, gente. Pelo amor de Deus, protejam as crianças, elas são o futuro do nosso planeta. E esse pedido diz que as crianças deveriam ser ilegais em casamentos, que não deveria haver criança nenhuma em casamento nenhum, porque é um evento de adulto, e aí levam crianças, e essas crianças fazem muito escândalo, e quebram toda a ilusão que os adultos precisam, porque só se casa uma vez, e deveria ser uma coisa assim que manda pra cadeia quem levar a criança em casamento. O que você acha disso? Aprovadíssimo! Imagina como seriam as festas sem criança. Tá aprovadíssimo, aprovado. Não tem nem o que discutir. Não vou nem discorrer sobre o assunto. Aprovado. Perfeito. Eu tava pensando, de repente, se forem filhos dos noivos. Mas eu acho assim, tem filhos, não deveria nem estar casando. Então também tá errado, não tem que ter criança nenhuma, nem dos noivos, porque se tem filho, não deveria casar. Já É passou. só no civil. Só no civil, e sem criança também. Senão a polícia prende. Prende o pai, a mãe e a criança. Você sabe que isso me leva a refletir sobre algumas coisas. Como, por exemplo, uma criança correndo no meio de uma festa, todo mundo age naturalmente. Mas se fosse um adulto fazendo isso, todo mundo ia entrar em pânico. Ai, maravilhoso, realmente. Todo mundo ia falar, surtou. Um adulto fazendo o que criança faz, né? Pulando numa piscina e gritando sem parar, por exemplo. Surtou, chama a ambulância. Tá aprovado. Crianças em casamento proibido. Maravilhoso, incrível. Eu iria nesse casamento. Pedido aprovado. E o próximo que eu tenho aqui diz que todo mundo deveria estar em um episódio de podcast pelo menos uma vez na vida. Você já esteve em algum podcast? Olha, eu nunca estive em um podcast, eu não sei nem como que é, nem como que funciona. Não sei. Será que é legal? Nunca estive. Mas não vou aprovar esse pedido. Eu acho que tem gente que não tem o que dizer pra estar num podcast. Então, a pessoa que faz esse pedido defende que a cultura do cancelamento é muito fácil de transcorrer com aqueles que estão gravando o que estão dizendo. E como a maioria das pessoas nunca gravaram o que disseram, é muito mais difícil delas serem canceladas. Então, se elas tivessem pelo menos um podcast na vida, ia ser um material que poderia ser usado contra ela no futuro. Como prova contra a pessoa? Nossa, nem fala isso, tem tantas contra mim. Olha, nunca estive num podcast acreditando, mas tem muita coisa gravada. Ainda bem que ninguém nem sabe meu nome. Mas eu não concordo, eu acho que nem todo mundo deveria participar de um podcast. Eu mesmo seria péssimo num podcast. Deus me livre, imagina. Cada coisa que eu falo. Então esse pedido foi recusado. Rasga daqui. Próximo pedido é um pouco otimista. Diz aqui que as pessoas deveriam dizer sim 90% das vezes, porque elas estão perdendo oportunidades maravilhosas. E elas têm muito receio. E muitas pessoas dizem mais não que sim, ou muito mais não, e se recusam a aproveitar as excelentes oportunidades que aparecem na vida. E se todo mundo dissesse sim, pelo menos 90% das vezes, o mundo seria um lugar melhor. Isso me lembra Elza Soares, né? Ela sempre respondia sim, 100%. Ela respondia, mas não porque era obrigado, porque esse era o jeito dela de lidar com a vida. E eu fiquei pensando, se for obrigado a dizer sim 90% das vezes, toda a cadeia de coisas erradas que vai se formar em volta de você. Já que você tem que dizer sim, você pode fazer um monte de coisa errada com esses sims. 90% é muito. Eu não vou aprovar isso, não. Não. Aí, ó, não. Eu prefiro não. Ó, pelo menos 50% ainda é relevante. Agora, ser obrigado a falar 90% das vezes sim? Não, isso não. Isso é fascismo. É perigoso, né? Porque as pessoas não deveriam cumprir ordens sem pensar. Cabe a você decidir se vai aceitar cumprir uma ordem ou não. Imagina que você amanhece num mundo que você tem que dizer 90% das vezes sim.
Aí aparece alguém e fala, lambe o meu pé. Você tem que dizer sim. Agora eu vou, pede pra eu quero enfiar um cabo de vassoura no seu rabo. Você tem que dizer sim. E aí é só isso que vai aparecer na sua vida. Ninguém vai falar, eu quero te dar 1 milhão. Só vão querer te fuder e você dizendo sim. Tem razão, nem toda oportunidade vale a pena desfrutar, né? Se alguém te chamar pra pular de um prédio, você diz sim. Sem asa delta, sem bungee jump. Eu não digo sim nem com asa delta e nem com bungee jump. Pois Cadê? é, eu acho que esse pedido está recusado. O próximo pedido que eu tenho aqui é sobre nutrição. A pessoa defende que as saladas da vida foram feitas para ser comidas com as mãos e não com talheres. E é horrível porque todo mundo tenta comer salada usando talheres, sendo que você deveria pegar a sua própria mão, segurar os legumes, os vegetais, mergulhar no molho que você quer e comer. Não concordo. Pedido negado. Tem várias formas de fazer salada e conseguir comer com talher. Se você vai comer salada de alface, é uma folha de alface imensa, realmente é difícil pegar com talher, mas se ela for picada. A salada do McDonald's não dá pra comer com a mão, porque ela é picada. Dá pra picar os legumes pra fazer salada. Porque seguindo essa lógica, a gente vai começar a comer tudo com a mão, porque tudo foi feito pra comer com a mão, nos primórdios. Aliás, tem civilizações que usam a mão 100% do tempo na mesa até hoje, né? Alguns países, continentes e religiões. É verdade, muita gente usa as mãos para comer. A gente come outras comidas com as mãos, mas eu não sei como que é o caso da salada, viu? Nas regras de etiqueta, a gente faz uma trouxinha com a folha de alface, espeta com garfo e come. Você não vai cortar, né? Mas eu acho que não. Você não vai querer também comer uma salada coletiva numa mesa com várias pessoas, numa puta de uma vasilha, uma salada cheia de legumes, todo mundo enfiando a mão lá e pegando seus pedaços de legume, enfiando num molho mesmo que individual e comendo. Você não vai querer a mão de ninguém na sua salada. Não vi uma forma disso dar certo. Eu prefiro continuar lutando com a alface e o garfo. De jeito nenhum, amiguinha. Então esse pedido está recusado. O próximo que eu tenho aqui é sobre miscigenação. A miscigenação deveria ser motivada. Que as pessoas birraciais, trirraciais, multirraciais, elas acabam se tornando minorias dentro das minorias. E elas mesmas deveriam começar a incentivar os seus amigos monorraciais a criar relações interraciais para o mundo ficar mais miscigenado, porque essa seria uma das grandes soluções. Eu não sabia que ia ficar polêmico. Nossa, Eu disse que ia ter concorda? preconceito. Você aceita esse pedido? Eu disse que ia ter preconceito aqui. Mas eu aceito esse pedido, viu? Porque as pessoas, elas estão cada vez mais ligadas em raça, né? Em pureza de raça. A gente vê isso no sul do Brasil. A gente vê isso na Palestina. E tem essa inclinação fascistoide nas pessoas. Agora imagina se elas são todas misturadas, sabe? Por que que elas vão defender uma linhagem que mistura, sei lá, cigano com indígena, com asiático, com caucasianos, com africanos e com árabes? Isso tudo, assim, passando muitas gerações adiante, ia gerar uma grande salada mista, onde ninguém ia conseguir supor da onde veio os antepassados do próximo. Ia ter menos perseguição contra imigrantes, por exemplo. Olhando por essa ótica, sim, é resolver uma grande problemática, mas não sei porque a gente fala isso daqui desse local. Mas também não é brutal alguém forçar uma tribo de pretos africanos a se miscigenar com branco se eles não querem? Não é um racismo estranho isso? Não é estranho forçar indígenas a se miscigenarem para resolver o problema das raças? Quando a gente fala da raça predominante, que os brancos deveriam parar de mimimi se miscigenarem, sim, isso bacana. Mas aí quando a gente vê isso ao contrário, não é errado? Não é feio forçar
essas outras raças tidas como minoria em algumas óticas, porque você entende? Sei, porque a miscigenação certeza. também é violenta, entendeu? A miscigenação que já foi feita com esses povos e com essas raças também já foi através de violência. Então eu não sei. Eu acho que isso não deveria nem ser um assunto mais, né? A gente deveria estar vivendo num mundo que isso não fosse mais um assunto. Polêmico, viado, polêmico. Você tem razão, fez um ponto importante, até mesmo na história do Brasil, né? A gente passou aí por episódios horríveis de embranquecimento, mas será que isso também não aumenta o preconceito contra pessoas miscigenadas? Por exemplo, você olha um pardo e você fala, ali, o fruto de crimes. De violências passadas no Brasil de outrora, né? Exatamente. Mas aí todo mundo vai ter que ser fruto dessa mesma violência para pararem de falar que somos frutos de violência? Então todos terão que ser pardo? Isso também não é um fascismo? Entendeu? É mais fácil acabar com o racismo. Olha, é mais fácil acabar com o racismo do que aplicar um plano como esse, ou qualquer outra coisa parecida, porque é como você disse, até mesmo as pessoas que são miscigenadas podem estar sofrendo algum tipo de preconceito, mas uma vez eu vi num vídeo com os garotos do Rio de Janeiro, e o entrevistador falou pra esse garoto, ai, mas eu sou pardo. E o garoto respondeu, peraí, mas na escravidão você ia estar batendo ou ia estar apanhando? E aí você já resume toda a ópera, né? Independente do quanto mais ou menos miscigenada a pessoa seja. Exatamente. Esse é um pedido polêmico, é um pedido muito polêmico, eu não sei o que dizer. Se a gente fizer a volta e olhar de outra perspectiva, olhando dessa nossa perspectiva de brasileiro, é legal, mas e as outras raças que já foram tão violentadas em nome dessa miscigenação que só representa violência mesmo, sabe? Nunca foi pacificação, nunca foi solução para racismo. Porque os frutos da miscigenação também sofrem racismo. Também sofrem o mesmo racismo que as suas origens de minoria. E se isso for motivado apenas em centros internacionais, cidades como São Paulo, Nova York, onde as pessoas já estão se misturando há muitas décadas, ou até mesmo as capitais na Europa, mas sem afetar os lugares onde as raças ainda têm uma abrangência maior que se diferencia das outras. Então deixa correr natural como tá correndo, porque qualquer plano para tentar impor qualquer coisa desse tipo é muito estranho e pode ser até meio, dependendo da ótica, pode até parecer criminoso. Porque também não tem um maluco ou outro que aparece por aí virando doador serial, achando que tá melhorando a raça de um lugar. Não teve um judeuzinho aí, não sei onde, que virou doador sírio, não sei, na África, em algum lugar, com essa mesma ótica aí, ó, achando que tava melhorando a raça de alguém. Isso é nazismo puro. Sem falar que muitas vezes a pessoa miscigenada é fetichizada também. Fica parecendo, eu ouço muito as gringas falando, ai, a mãe é do Havaí, o pai é da Turquia, os filhos vão ser lindos. E também acabam colocando uma pressão em cima de uma pessoa que vai nascer na Terra que não vai se parecer com mais nenhuma pessoa ao redor dela nessa cidade, pelo amor de Deus. Eu acho que esse assunto é muito primitivo. É difícil abordar esse tema sem ofender qualquer um dos lados, inclusive o miscigenado, que também pode se ofender com isso. Então estão querendo fazer todo mundo parecer comigo pra eu não achar que... Entendeu? Não gostei disso não. Isso é estranho. Não tá aprovado. Pedido recusado. E aqui, o próximo pedido é também sobre alimentação. Olha só que curioso. Diz que sair pra comer sozinho é subestimado, sim, porque é uma coisa até melhor do que sair pra comer com outras pessoas. O que a gente precisa pra comer é fome, um estômago, uma boca, dinheiro pra pagar, né? Ou coragem pra fazer. E só isso, né? Você precisa de você mesmo. E do objeto, né? Da comida. Então, realmente não faz sentido precisar de alguém para poder sair para se alimentar. Porque se alimentar é uma necessidade básica do ser humano. Se você não tiver acesso a outros seres humanos, você não vai se alimentar mais? Como assim? Não faz sentido. Imagina ter a sua fome, depender de outra pessoa para ser saciada.
E muitas vezes a gente vai comer com alguém e as pessoas têm ideias diferentes sobre o que elas querem comer. Ou elas enrolam muito, tem que esperar ela fazer o pedido dela. E a gente só quer comer, né? Então você pode entrar num lugar, comer sua comida sozinho no restaurante, sair numa boa. Você vai estar resumindo até o trabalho, até o esforço dos trabalhadores desse lugar. Você vai estar aliviando um pouco. É verdade, é até ridículo sair pra comer. As pessoas também têm uns hábitos na hora de se alimentar, dependendo dos hábitos, eu preferia não sentar à mesa com elas. Eu acho melhor pra minha saúde e a sanidade mental continuar comendo sozinho mesmo, então tá aprovado. As pessoas não precisam de alguém pra sair, pra se alimentar. Então tá aí, pedido aprovado. Você acha que as pessoas deveriam saber cozinhar? Tipo assim, todas as pessoas acima de 30 anos deveriam saber cozinhar? Todas as pessoas que alcançam o fogão, independente da idade. Se você já pode mexer com fogo, você já pode ligar um fogão e fazer sua própria comida. De repente, dependendo da casa. Na casa de gente pobre, as pessoas pobres que têm que fazer sua própria comida todo dia, as crianças aprendem cedo que elas têm que fazer comida, elas têm que ajudar os pais. Às vezes os pais saem para trabalhar, os filhos ficam sozinhos em casa, às vezes cuidando de um outro irmão. Não liga pra pedir comida no iFood, porque é pobre, porque o pai e a mãe saiu pra ganhar R$50, R$100 no dia de trabalho. Vai gastar o dinheiro do pai e da mãe com pedido de comida? Não. 12 anos, 13 anos, já dá pra saber cozinhar, querida. Então é uma coisa que dá pra aprender no homeschooling. Não precisa ensinar nas escolas ainda. Deveria até ensinar. Tira as aulas de religião, as intervenções religiosas da escola e ensina as pessoas a cozinharem. Seria uma baita de uma independência, né? Diferente de aprender religião na escola, que só te cria mais dependência. Eu acho que todo mundo devia saber cozinhar. A não ser que você seja muito rica e que as pessoas te sirvam, você tem que saber cozinhar para se alimentar, para sobreviver, né? Não sei se é da minha ótica de pobre que tem que sobreviver. Eu tive que aprender a cozinhar muito cedo porque minha mãe foi embora, eu fiquei sozinho com meu pai, e se eu não aprendesse a cozinhar, eu e meu pai ia morrer de fome. Então ia ter a comida crua, a gente não ia saber como cozinhá-la. Então, com 14 anos, eu já fazia comida em casa, e as minhas amigas que me ensinaram. Minha mãe saiu pra trabalhar, foi morar muito longe, nunca mais voltou só pra buscar a gente anos depois, e esse tempo todo eu cozinhei, e nem foi ela que me ensinou, eu fui procurar aprender com as minhas amigas. Então acho que depende da necessidade, né, não sei. Olha, mas eu achei essa ideia maravilhosa. Ensinar na escola a cozinhar, ensinar os alunos a cozinhar e até substituir algumas aulas, como ensino de religião, como algo ali que realmente vai alimentar o corpo da pessoa, né? Vamos começar pela base. Olha, quem estuda em colégio público e só tem a merenda pública, qual que é a relação que você tem com a escola, né? Socialização, o aprendizado dos professores e a comida. No meio disso tudo tem a comida. Então, talvez seria até importante que as crianças, desde pequenas nas escolas, tivessem uma relação com uma horta na própria escola, com a comida que elas comem na escola. Não vou dizer uma criança no primeiro ano, no pré, mexendo no fogão, mas pelo menos sabendo como que nasce um legume, sabe? Eu acho que é importante. E acompanhar, né, o processo na própria escola. Seria uma aula interessante. Um bom momento para tirar as crianças daquelas aulas monótonas. Excelente ideia. Com certeza esse pedido está aprovado. E agora? Você tem que dar sua opinião, tô me achando muito a dona da verdade, tendo que dar tanta opinião assim. Mas você tá vendo como que a gente começa a falar da gente? Quando a gente começa a dar muita opinião. Eu lembrei da escola, quando eu era criança, tinha uma horta na escola e a gente ajudava a cuidar. A gente tinha uma relação muito saudável com a comida na nossa escola. E era um colégio público, eu não sei vocês playboys que sempre estudaram em colégio particular como que fazem, né? Além da lancheira que vocês devem trazer, vocês devem ter dinheiro pra comprar na cantina. Mas a gente não, a gente implorava às vezes pra mulher dar comida 2 vezes pra gente. Isso sim é um privilégio, saber fazer a própria comida, preparar o próprio alimento. Eu conheço casos terríveis de pessoas que perderam os entes queridos que cozinhavam e ficaram tendo que se virar na cozinha, mesmo depois de uma idade já adulta. E eu morro de medo que isso aconteça comigo, porque eu não sei cozinhar muito bem. Assim, minha comida é horrível, mas eu continuo tentando. Crê, e ainda tem uma abordagem nisso tudo que eu tô pensando aqui, né? A minha mãe, quando eu era criança, ela entrava no mato e sabia o que no mato podia comer.
Então ela ia lá e pegava um monte de mato no meio de um cafezal e aquilo virava janta, o que hoje chamam de punk, né? Plantas alimentícias não convencionais? Acho que é isso, né? Punk, exatamente. E a gente tem poucos conhecimentos, poucos saberes dessa área, né? E o que a gente hoje entende como mato, como praga, muitas delas são plantas comestíveis que os nossos avós, os nossos bisavós, independente da sua condição social, sim, os seus avós, os seus bisavós provavelmente viveram no campo e sabiam, né, tudo que se podia comer ou não. Não só os convencionais, mas os não convencionais também. Isso também é uma relação interessante para se ter com a natureza, né, desde criança. E a gente, infelizmente, a nossa geração já nem sabe cozinhar, imagina então olhar para um mato e falar, ai, aquilo ali pode comer, entendeu? É até um perigo, né? A pessoa se enganar e pegar um mato venenoso e acabar sofrendo aí graves consequências por isso. E muitas vezes não estava anotado em livro nenhum, né? Era passado pela palavra falada de uma pessoa para outra e eles iam entendendo quais eram aí as ervas comestíveis, ou como que se fabricava um óleo com produto vegetal. E essas informações vão se perdendo, é tão triste. Olha, se não fosse Maria Bethânia para gravar Brasileirinho, nem as canções nós teríamos mais. Exatamente, perfeita colocação. E é verdade, eram saberes que eram passados através da fala, né? Inclusive essas plantas, as pessoas mais antigas conhecem elas por nomes populares, que hoje a gente conhece mais facilmente por nomes científicos até, né? Por nomes que são diferentes dos que as pessoas dos interiores conheciam. Mas enfim, vamos pro próximo pedido. O próximo pedido que eu tenho aqui é um pouco polêmico. Diz que pessoas bonitas deveriam ser barradas na indústria do entretenimento. Porque só aquelas beldades maravilhosas participam aí da música, do cinema, das séries, até das propagandas em geral. E isso acaba gerando aquela ditadura da beleza, onde a gente fica com uma visão distorcida do próprio corpo. E as pessoas bonitas, elas podem estar em todo lugar, não precisa necessariamente ser tudo que eu vou assistir com uma beldade, aquela beleza vendida. Olha, mais um plano polêmico de higienização ao contrário. É o Hitler ao contrário, que veio pra acabar com as pessoas bonitas do mundo. Ai, olha que babado. Não sei se eu devo dizer que eu concordo. Na indústria do entretenimento, realmente, eles têm privilégio, né? A primeira regra é ser bonito. Depois a gente vai ver se tem talento, né? Ser bonito pra ter interesse de cair num teste de sofá, pra depois a gente ver se tem talento. É basicamente isso. As pessoas mais feias têm, as desprivilegiadas de feição têm mais dificuldade nessa indústria do entretenimento, sim. Porém, as coisas mudaram naturalmente. Hoje a beleza também é vista de uma forma diferente. Os padrões, os conceitos de beleza são vistos de uma forma diferente. Muitas pessoas dissonantes desse conceito de beleza padrão de capa de revista hoje estão na mídia incentivando outras. Então não sei proibir, não sei. Talvez dar uma surra em praça pública para servir de exemplo para todo mundo. Talvez. Mas proibir completamente? Não sei. Tá louca, brincadeira. Será que esse é o verdadeiro antinazismo? Vamos pensar, porque, afinal de contas, é o capitalismo que manda, é o capitalismo que impera. E as pessoas bonitas, no cinema, por exemplo, dá mais lucro. Pelo menos a indústria acredita nisso. E quando os consumidores mostrarem o contrário, isso pode mudar, sem precisar necessariamente de uma lei que barre as pessoas bonitas da indústria do entretenimento, até porque a beleza é relativa, né? Eu gostaria que fosse, né? Eu acredito que sim. Os meus padrões de beleza vão muito além desses padrões de beleza estabelecidos pela mídia, pelas capas de revista. Vocês verem meu marido, vocês vão ver que eu adoro achar um feio bonito. Então, assim, eu tenho padrões meio estranhos de beleza. Eu acho que todo mundo deveria ver um nariz de uma Rose de Palma e falar, isso é um nariz, sabe? Ver uma sobrancelha junta de uma Frida Kahlo, isso é uma sobrancelha, entendeu? A gente deveria, no nosso dia a dia, na nossa própria mente, fugir desses padrões. Não precisa de acabar com a beleza, mas aprender a ver a beleza das folhas ao invés das flores, procurar beleza no toque do algodão ao invés da seda.
a louca. Treinar os nossos olhos para outras belezas e descobrir que existe beleza em tudo. É verdade. Quando você descobre outras belezas, aquilo que parece bonito, pro senso comum, até fica mais feio. Exatamente, a gente começa a enxergar diferente e um boy de capa de revista não é o suficiente pra gente. Um boy padrão que todo mundo acha belíssimo não é o suficiente pra gente. Porque ele não tem aquele fator, aquele olho junto, aquela, sabe, tem sempre alguma coisa, aquele dente separado. Você sabe que aqui, enquanto aqui no Ocidente é comum as pessoas fazerem cirurgia plástica para acabar com a orelha de abano e deixar ela mais rente à cabeça, lá na Ásia é o contrário. Na Coreia do Sul, a moda é deixar sua orelha mais de abano ainda, porque isso torna o seu rosto menor. Eles entendem de visagismo, sorry. Então, eu acho que de alguma forma, todos esses conceitos que a gente pensava que eram pré-estabelecidos já estão sendo revistos, né? Até nesse mercado louco da beleza, que as pessoas hoje já estão até injetando esperma de quê? Esperma de... Como que é o nome do peixe? Salmão. Esperma de salmão na cara. Então a gente viu por um tempo todo mundo enchendo a cara de ácido, enxertando, ficando com aquela cara de bola de capotão. E agora as pessoas estão tirando, muitas dessas que tinham essa beleza toda preenchida, estão tirando o preenchimento, procurando um outro tipo de rosto, um rosto mais natural, com mais curvas, com mais luz e sombra, com mais proporções, sabe? Com mais imperfeições. Eu acho que é isso. Eu acho que tá mudando até mesmo a forma como as pessoas veem a beleza. Não sei se isso é só por comércio, né? Porque o comércio é assim, né? O mercado é assim. Todo mundo vai lá e faz uma coisa. No ano que vem a moda é tirar aquela coisa. Porque senão o mercado não se sustenta, né? O capitalismo morre. Você acha que agora que as pessoas estão tomando Ozempic, elas perceberam que a cabeça não tá batendo com o rosto e começou a tirar esses preenchimentos? Pode ser, né? A gente falava tanto de cabeça de Ozempic que elas estão tentando disfarçar. E eu acho que essa moda do Ozempic, daqui a pouco essas mesmas pessoas, elas próprias podem se olhar no espelho e falar, nossa, gostava mais de mim gordinha, nossa, acho que eu fui muito longe, acho que minha alma foi embora junto, sabe? Pode acontecer isso. Então, nem as pessoas que fazem aquela cirurgia de estômago, depois, muitas delas têm dificuldade para se aceitar depois, ou de se enxergar como magras, ou completar o processo, ou se verem felizes com isso. Então é muito complexo. Mas sobre a pergunta, né, que é proibir pessoas bonitas na indústria do entretenimento, por 5 anos já ajudaria bastante. Criar um sistema de cotas, né? É semi-aprovado. Vai meio sino, meio rasgo. Porque é complicado, né? Mas acho que é mais importante as pessoas aprenderem a enxergar outras belezas e não ficar pagando pau pra aquela beleza vendida e padrão, que não faz nada, a pessoa não tem conteúdo nenhum, só é bonita, e a gente fica com pagando esse pau pra essa beleza, e o mundo todo estendendo esse tapete vermelho pra essa beleza vazia, e a pessoa só por existir, ela já tem todos os olhares, todas as atenções. E quem é que faz isso? Quem é que bajula? Somos nós, né? Porque se não tem o outro pra admirar essa beleza, pra contemplar, ou para valorizar, ou para validar essa beleza, então acho que isso também pode ser um comportamento dos próprios fãs, da própria indústria, não precisa de obrigar. É só as pessoas começarem a pensar 2 vezes. Olhos atentos, como diz a minha amiga Bira. Parece muito um tiro no próprio pé, mas esse pé tá lá na frente, se é que vocês me entendem. E você sabe que o próximo pedido tem muito a ver com esse assunto todo. Eu tenho aqui, celebridades não deveriam fazer propaganda. Elas deveriam ser pagas pelos que elas já fazem, não é atriz, não é cantora. Por que vai ficar vendendo produto pros outros em anúncio? O que é isso? Mas aí quem que vai fazer a propaganda? Pessoas estranhas? Pessoas comuns, que não são celebridades. Pessoas estranhas é ótimo, né? Só existem 2 tipos de pessoas no mundo, as celebridades e as pessoas estranhas. As pessoas estranhas vão substituir as celebridades nos comerciais. Não sei, eu prefiro ver uma celebridade do que um influencer, por exemplo, porque influencer anuncia até bets. Mas as celebridades também estão anunciando bets, então agora eu fiquei confuso. Tem que jogar bem pra vender desodorante. Mas pensa assim, um produto que você gosta. O próprio desodorante é um produto que você precisa. Tem uma propaganda que é o Cauã Raymond. E outra propaganda que é uma pessoa completamente desconhecida. Mas ela faz seu tipo, tem o zoinho junto, tem a orelha de abano. Qual produto você ficaria mais inclinado a comprar?
Olha, eu costumo comprar o produto que eu preciso e que eu quero, não da propaganda. Normalmente a propaganda me repele. Você sabe que eu sou uma pessoa de olhos muito, muito atentos, né? Então eu não compro produtos que anunciam propaganda no meio do meu vídeo do YouTube, por exemplo. Eu não vou dar dinheiro pra esse filho da puta. Então, às vezes, a propaganda pra mim faz um efeito muito mais contrário. Mas eu não sei, amiga. Você não acha que as celebridades estão tomando o lugar de pessoas comuns que poderiam ganhar um cachê e elas estão ali roubando milhões e milhões de cachês para fazer um único anúncio? É, o brasileiro comum compra porque viu fulano na propaganda, realmente. Vou começar a pensar brasileiro comum. Proíbam celebridades na propaganda porque muitas vezes elas não se responsabilizam pelos danos causados pelo produto ou pelo que quer que elas estejam anunciando. Elas não têm responsabilidade com o produto, só recebem um cachê. Elas não estão representando uma marca, né? E muitas vezes o anunciante só coloca lá no YouTube atrapalhando o que você tá assistindo porque arrumaram uma celebridade. Aí quer mostrar pra todo mundo que arrumaram uma celebridade. E pra que tem a porra das agências de talento aí, agência de modelo, de ator, pra fazer essas propagandas e no final você sempre vai chamar o fulano que tá na novela das 9, né? Pois é, então, por enquanto esse pedido está aprovado. E o próximo pedido é polêmico. Falei que tem muita coisa polêmica aqui. E o pedido diz o seguinte: os boomers acabaram com o mundo. E deveria haver uma reparação histórica, onde as pessoas perdem direitos depois que se aposentam. Então, você já se aposentou? Não pode mais votar, não pode mais concorrer a cargo, não pode nem servir as Forças Armadas. Quer dizer, talvez o serviço militar seja obrigatório para eles. Como eu disse, né, eu não digo matar todos, mas surrar um ou outro em praça pública pra dar exemplo seria perfeito. Brincadeira, eu não entendi. Fala de novo, me perdi. Estamos falando da geração dos baby boomers. Ah, tá, arrasou. Os baby boomers quem são? São os anos 70, 60? Sim, dali pra trás. Então o conceito aí é que eles destruíram o mundo Sim, eles destruíram o mundo, devastaram o planeta, espalharam plástico até dentro do nosso cérebro. E eles estão aí com toda a fortuna e a gente nem vai conseguir se aposentar. Então o mínimo que deveriam fazer é, depois de se aposentarem, eles perderem alguns direitos. Como, por exemplo, o direito de votar. Porque em quem que você acha que o aposentado básico está votando? Ah, tá. Todo esse raciocínio pra chegar nisso, eu vou ter que concordar então. Tirar o direito de votar deles. É isso? Concordo. Olha, soltaram até fogos pra comemorar a minha resposta. Concordo. Mas essa ideia Sim, de concorrer às eleições, eu acho que ainda vale, né? Porque temos nosso Lula aí brilhando, arrasando. E servir as Forças Armadas, eu acho que pode ser obrigatório. Sim, não reclamem. Já começou uma revolução aqui, gente. Patrícia, Gisele, segura eles ali. Elas estão soltando fogos lá fora do estúdio. Querem comemorar o último dia do ano miserável que elas tiveram. E você acha que Baby Boomers deveria ter serviço militar obrigatório? Pelo menos manda pro exército. O que vai fazer com um monte de velho de 50, 60, 70 anos no exército? Só vai dar despesa. Lembra o último presidente que comprava Viagra e prótese peniana pra eles? É isso que eles vão fazer lá. Não vai dar prejuízo, não vai prestar serviço nenhum. Não, acho que o serviço militar é obrigatório não. Tiraram alguns direitos, talvez. Mas, olha, eu quero defender, porque assim, nós somos filhos dessas pessoas. Elas estavam vivendo, não estavam necessariamente pensando no mal que elas estavam causando no planeta. Assim como os pais delas, que viveram a Revolução Industrial, que destruíram muito mais, que devastaram muito mais, que povoaram a Terra muito mais, que causaram guerras homéricas, que sofremos efeitos até hoje. Também, eles não culparam os seus respectivos pais, a sua geração anterior. Então, acho que culpar a geração anterior por tudo que acontece na geração atual é uma forma de lavar as mãos e não fazer nada. Porque a nossa geração também conhece o efeito das mudanças climáticas, olha as notícias e continua não fazendo nada. E aí, lá na frente, a próxima geração pode dizer que nós fomos a geração que tinha consciência disso e não fez nada. E eles estarem numa situação muito pior. Você acha que eles não estavam perdendo tempo no celular? Que foi isso que os permitiu fazer tanta coisa, nem sempre boas? Eu acho que quem tá preocupado com o planeta de verdade
normalmente serve de chacota para a maioria das pessoas. O cidadão comum ri dos ambientalistas. Olha a Greta quando é presa, por exemplo. Você vê as pessoas nas postagens comemorando e rindo. Você vê muita gente negando o aquecimento global hoje em dia. Você vê muita gente virando as costas para um mundo que nunca teve tantas guerras ativas como agora. O mundo nunca teve tantas guerras ativas como agora ao mesmo tempo. E o mundo continua agindo normalmente como se nada tivesse acontecendo. Como se a gente não tivesse há mais de 3 anos passando por um genocídio na Palestina. Então, eu acho que é uma hipocrisia independente de geração. Culpar os boomers, sabe? Tipo, a gente também vai ser os culpados pelo legado que a gente tá deixando, que é um legado de merda, de merda. Geralmente os boomers são negacionistas, né? Negacionistas climáticos, da ciência e tantas outras coisas. E são pessoas nascidas de 1946 a 1964. Então eles começaram a nascer depois da guerra, por isso fala boomer, né? Teve uma onda aí de nascimentos, porque os soldados voltaram e começaram a engravidar, as mulheres que estavam esperando. E nasceu essa geração. Então, elas foram criadas por pessoas que serviram a guerra. E elas viveram num momento onde surgiu aí a juventude como conhecemos, né? O rock, os Beatles, o adolescente com roupa de adolescente, a criança com roupa de criança. Nada disso existia antes. Até aí, crianças eram apenas pequenos adultos. A gente tá falando da geração que nos entregou televisão, rádio, avião. E essa geração que vai culpar a geração anterior vai entregar o quê? A inteligência artificial. Nem elas mesmas gostam da inteligência artificial, né? Parabéns. Parabéns. Vamos pro próximo. Ah, não, temos que reprovar esse pedido, é isso? Não, a gente aprova a retirada de direito dos boomers. A gente não vai culpar eles por tudo, mas a gente vai aprovar a retirada de direito deles, sim, porque eles já viveram o melhor da vida e aqui no Brasil tudo que eles têm falado ultimamente é AI-5 e ditadura. Então é melhor tirar título de eleitor e alguns direitos. Inclusive o Bolsonaro tirou, né, metade da pensão deles e eles adoram o Bolsonaro. Olha só que incrível, foi ele que tirou os direitos deles. Tá certo, então. Aprovado. Reparação histórica, já. Esse pedido está aprovado. E o próximo pedido que eu tenho aqui é para fechar todas as academias. Porque as pessoas gastam energia demais fazendo nada. Vai descarregar um caminhão. Eu concordo, mas eu vou... Elas já estão fazendo como se estivessem descarregando um caminhão, porque elas fazem crossfit, que é arrastar um pneu, puxar uma corda, andar pela rua. Só que essa energia, exercício. Essa energia não podia estar sendo direcionada para outras coisas, como puxar trenó no lugar dos cachorros? Eu sou a favor de, ao invés de fechar as academias, acoplar elas a sistemas que gerem energia. Enquanto eles estão andando nas esteiras, nas bicicletas e pulando, isso tudo está gerando vibração que pode gerar energia e que pode, no mínimo, abastecer a própria academia e as redondezas. Então, não vamos proibir, vamos obrigar que o exercício que eles fazem nos gere pelo menos energia elétrica. Já dá para fazer gás até com bosta de vaca no campo, com certeza alguém na cidade consegue inventar uma tecnologia de rondanas, de qualquer coisa assim, que enquanto está exercitando ali na academia, está gerando energia. Eu tenho certeza que já até existe essa tecnologia. E se a academia não gerar energia suficiente, fecha. E lá tem gases, viu? Lá tem gases. Aí, ó, energia, tem gases pra caramba lá, né? Catar os canos do banheiro, de peido ali de ovo, fia, de gás butano, ia dar pra abastecer uma cidade do interior do Nordeste. Maravilhoso. Então o pedido de proibir academias está recusado e o pedido de transformar academias em formas de gerar energia está aprovado. Academias em eólicas, é isso. As academias transferidas para as áreas de eólicas. Vão lá gerar mais energia junto com as eólicas. E o próximo pedido que eu tenho aqui diz o seguinte: as pessoas deveriam reconhecer que suas crianças não são tão espertas assim. Porque todos os pais ficam com seus filhos falando, ai, meu bebê é um gênio, meu bebê é um gênio. Mas às vezes o bebê não sabe o que tá acontecendo. E tá tudo bem, porque é só um bebê. Uma vez eu vi um pai falando, apontando pra mãe, segurando o bebê no colo, falando, olha, meu filho tem muito orgulho da mãe que tem. Será que o bebê sabe o que é orgulho?
orgulho, não pode dizer assim tanto pelas crianças. Somente bebês gays conhecem o orgulho desde criança. Eu concordo, mas eu acho que não é forçar os pais a entenderem que os seus filhos não são tão extraordinários assim. Eu acho que a gente tem que fazer uma lei que proíbe os pais de falarem para as pessoas o quanto os filhos deles são extraordinários. É isso. Porque eles sempre vão achar que é extraordinário. A gente tem que proibir de eles ficarem dando amostras disso, que são sempre amostras ruins e negativas que ninguém quer ver. Eu acho isso. Tem que proibir os pais de falarem, olha só, ela já tá andando. Olha, fala pro titio pra ele ver que você já fala. Quanto que é 2 mais 2? Ai, conta até 5 em inglês pro tio ver. Acho que quando você chama a polícia, fala, ó, essa mãe tá exibindo essa criança aqui. Acho que isso, proibir a exibição. Porque nenhuma delas é incrível, gente. Desistam, seus filhos não são incríveis. Eu acho que vale a pena mandar um memorando, né? Pelo menos para as pessoas pararem, tentar. Pelo menos tenta não envergonhar os seus próprios filhos, porque aí no futuro isso tudo tá sendo registrado, né? Até abrem a rede social pro bebê antes mesmo dele ter nascido. E aí depois ficam, olha que artista, e a gente vai ver depois de 20 anos, vai ver que era só um desenho de criança. E é legal ser criança, não é legal ser uma criança acima da média. Me lembra muito o início dos anos 2000, onde todo mundo tava parindo crianças índigo, crianças cristais, crianças arco-íris, e todas essas crianças seriam superdotadas. O que aconteceu com elas? Morreram de Covid, né? Porque eu não tô vendo ninguém superdotado, não tô vendo ninguém cristal, ninguém especial, ninguém espiritualizado. Nem a Covid deu jeito, não deu pra esses poderes se sobressaírem nem com a Covid. Devem ter morrido com a Covid. Você tem razão, né? E depois veio a geração de príncipes e princesas também, né? Que todos eram príncipes, todos são princesas. É culpa também daqueles pais que até pouco tempo atrás, até hoje dizem, né? Dar pros filhos tudo que não tive. E aí eles têm que ficar mostrando também o quanto esses filhos são incríveis, o quanto eles têm coisas. Olha o que ele tem que eu não tive, né? Já que eu faço todo esse esforço. E se isso não for visto, também não é valorizado. Eles fazem tudo isso, não é para eles próprios, é para as pessoas reconhecerem. Por isso que eles ficam, ai, olha meu filho, ai, que tá no futebol, tá na natação, tá no hipismo, tá no balé. E são só coisas que você inventa para não ter que ficar com seu filho, na verdade, né? E a gente tem que achar incrível que a sua filha que tá no balé há 10 anos sabe ficar na ponta do pé. Se ela não fizesse isso, a professora ia dar chicotada nela lá. Então não é incrível, ela só aprendeu alguma coisa. Mas que bom que elas estão aprendendo alguma coisa, né? E todo ser humano tem a habilidade de aprender. A beleza da vida está aí. Então eu acho que esse pedido está aprovado. Aí os filhos de gay também, nossa, as bichas que adotaram filho nos últimos tempos, meu Deus do céu, como elas expõem essas crianças, até parece que elas estão criando um extraterrestre, o mundo tem que reconhecer que elas existem, todo mundo já sabe, para gata, não precisa de ficar expondo tanto a família de super-homens, porque são 2 homens criando outro homenzinho, ai, coisa cansativa, chata, vamos ver, vamos esperar o futuro, gato. E tem mais coisa de criança aqui, então já vamos falar mais sobre crianças, mas antes, vamos voltar e falar um pouco mais sobre as academias. Exatamente, é isso, produção? Você viu que tem um fiscal que toda hora entra, dá uma olhada e sai. Eu acho que esse novo programa já está sendo fiscalizado pelos patrocinadores, já estão de olho na gente. Ai, amanhã estão fazendo igual. Já até sei quem é, louca. Muca, sai do feio. É sobre a academia. E esse pedido diz que as pessoas estão treinando com muita intensidade. Tá todo mundo querendo botar um monstro pra fora, fazendo umas séries pesadas, levantando uns pesos extremos. E isso se tornou uma espécie de epidemia. Pra que correr uma maratona se você só tem 45 anos? Vai pra casa. Quem faz a revolução são os magrelos. Nunca tem um bombadão lá no meio da revolução. Quem faz a revolução são os magrelos, os barbudos, alguns gordos também, né? Na revolução, realmente, nunca tem um bombado na revolução. Qual que é o pedido? Pra eles pararem de fazer força e fazer revolução? Pegar um pouco mais leve quando estão treinando, porque as pessoas estão muito atléticas, muito esportivas, talvez não é nem tão saudável assim, né? Porque aí tem esteroides, tem outros, como que falam, hormônios e toxinas que injetam nos corpos. E às vezes faz academia todos os dias da semana, acorda 5 horas da manhã pra ir malhar.
calma. Aproveita um pouco mais a vida. A gente começou falando do livro, né? Acho que para de malhar um pouco e ler um livro. Essas pessoas poderiam ler um livro de vez em quando, realmente. Agora, se elas não querem pegar mais leve, também não peguem. Não tenho o que falar pra quem frequenta academia, sabe? Tipo assim, acho que o que eu poderia dizer é que assim, as pessoas não estão olhando tanto pra vocês quanto vocês pensam. Vocês não são tão desejados pelo corpo quanto vocês pensam. Muitas pessoas, quando veem vocês na rua, até pensam, como eu, por exemplo, penso, essa pessoa vai envelhecer. Então acho que vocês deveriam pensar isso. Como você vai ser quando envelhecer? Vai conseguir sustentar isso? Sabe? É por você ou é pra despertar desejo nos outros? Então, sim, menos obrigatório. Menos. Você acha que é coisa de crente? Que quanto mais igreja, mais academia, e essas pessoas que malham muito, geralmente elas só conseguem aparecer num culto mesmo. E até destoam quando estão em outros lugares comuns. Eu não sei, eu acho que quando a pessoa está cultuando o seu corpo, é porque não tem Deus dentro dele. A louca. Não sei, acho que não tem relação, não sei. Eu acho que a maioria das pessoas que malham... Não é coisa de crente. Porque crente não tem muito lugar pra ir, né? Talvez hoje em dia seja, eu não sei que eu nunca entrei numa academia, pra falar a verdade. Mas eu acho que assim, se você entra numa academia pra buscar a aprovação do mundo, porque eu já ouvi muita gente falando, eu era gordinho, eu não gostava de mim, eu comecei a malhar, hoje eu gosto de mim. É legal, é um testemunho individual, né? Parabéns pelo esforço, mas isso desvaloriza as pessoas que querem continuar sendo gordinhas e querem ser tratadas como pessoas dignas de respeito. E entra naquela coisa do que a gente estava falando de pessoas bonitas na indústria, e você tem aquela visão do que é ser bonito, do que é ter o corpo perfeito, mas isso é sempre com base em opiniões de fora ou em visões deturpadas, e ninguém te ensina a se amar do jeito que você é. Então, se você tá indo na academia porque você não se ama, talvez você precise de começar a se amar do jeito que você é, e aí você vai malhar menos, porque você vai procurar saúde, não aprovação alheia. Não sei se deu pra entender, mas eu acho que muita gente vai pra academia buscando aprovação alheia e entra num ciclo e lá dentro é alimentado, e a pessoa termina fazendo uma competição de fisiculturismo e ela nem queria ser fisiculturista, sabe? Assim, ou muita gente que nunca se encontrou em lugar nenhum, nunca teve uma tribo, nunca teve uma turma, nunca foi bem-vindo nem aceito em lugar nenhum, encontra lá na academia uma vida quase sectária, como se tivesse, sabe, finalmente eu tenho a minha turma, e entra naquilo, e aí vai vivendo daquilo e se injetando e se fazendo coisas que às vezes nem queria fazer só porque acha que está sendo aceito por um grupo. Então acho que aí é demais, entendeu? E aí, para ela chegar nessa reflexão toda, só lendo um livro. Eu concordo, acho que a gente devia redirecionar alguns pedidos aqui. Esse aqui da academia manda para aquele de ler menos livro, e de menos livro para fazer um pouco mais de exercício, porque a gente não pode ficar sem energia, né? Redirecionado. Claro que é desejável um corpo malhado, né? Também não vou ficar aqui falando, né? Porque também a gente não é cega, não é besta, somos seres humanos e também temos as nossas visões, talvez erradas, mas temos. Claro que um corpo bonito, malhado, na praia, na rua, chama atenção. Mas se você não tem o que sustentar esse chamar de atenção, você vai continuar sentindo o mesmo vazio. Você aproxima as pessoas e elas descobrem que você é um babaca, que você não tem assunto, que você é chato, ou que você é cheio de nome toque, nome rele, ou que você se acha demais, ou, sabe, ou que você pensa que vive um Deus dentro de você. Então, assim, não adianta também ter toda essa mudança estética e não ter uma mudança interna e não manter as pessoas perto de você, ou não ser uma pessoa agradável, não conseguir criar relações. Porque se vai na academia pra se socializar também e não consegue manter essa socialização, é porque você é um pau no cu mesmo, né? Tá no meio de um bando de pau no cu e não consegue ser bem-vindo nem entre os pau no cu. O problema é a socialização ter só esses assuntos, né? De série, whey, equipamento, vestuários. Compra 2 potes de whey já quer injetar coisa. Não vem falar que não, porque e tudo fala que não injeta, né? Mente pras mães. E tudo com as veias estouradas, tudo com aquela cabeça de... aquele cambito seco, aquela cabeça de camarão. E tudo bombado, às vezes gordo, tudo inflado por cima de uma gordura que finge que é um músculo e nem é. Então, assim, só por uma... não sei, às vezes falta psicólogo também. Pessoas se amarem do jeito que elas vieram ao mundo. Enfim, traz o próximo. É estranho, viu? Você sabe que às vezes eu vejo umas pessoas muito bombadona e eu até me sinto menos gay?
Engraçado que eu me sinto gay justamente por não frequentar a academia, mas elas estão todas lá, né? Eu sou gay old school. É que a gente é da geração dos Mamonas Assassinas que cantava Robocop gay. Que é exatamente sobre isso. Então, tipo assim, era alvo de chacota, ninguém queria ser essa pessoa. Mas parabéns, se você quer ser e é, parabéns. Pedido aprovado. E o próximo pedido que eu tenho aqui é sobre cidade grande e cidade pequena, hein? Voltamos num assunto polêmico. A gente deveria romantizar se mudar pra cidade pequena, não pra cidade grande. As pessoas acham lindo, né? Deixar o interior e ir pra capital, mas na verdade lindo deveria ser deixar a capital e ir pro interior. Como chama o processo inverso ao êxodo? O retorno, como chama? Êxodo urbano. É o Êxodo êxodo urbano, êxodo rural. Mas quando as pessoas saíram da área rural para ir para a cidade, elas fizeram o êxodo? Rural. Ah, tá. Então se elas forem embora da área urbana para o campo, chamaria-se êxodo urbano. Isso, Êxodo. vem da Quantas Bíblia, vezes né? na vida a gente usa a palavra êxodo? Meu Deus. Justamente vem da Bíblia, quando teve o êxodo e o povo de Deus teve que sair de um lugar, fugir para outro lugar. Olha, eu adorei a sua ideia, eu vou romantizar, porque migrar para muitas pessoas é muito doloroso. Muitas pessoas migram por obrigação. Então, eu vou romantizar o retorno para casa. Se as pessoas pudessem ter condições de retornarem para as suas origens. Se lá elas tivessem condições de se manter, de terem uma vida digna que elas foram buscar em grandes centros, isso eu romantizaria, porque eu sei que muitas pessoas só não fazem esse retorno porque não têm condições. E ficam presas na falsa sensação de vida melhor na cidade grande, que não permite às vezes nem comprar uma passagem para ir ver manhinha depois de 5 anos. E se as pessoas já nasceram na cidade grande, elas podem sonhar com sair de lá para morar numa cidadezinha pequena? Eu acho que se as pessoas já nasceram na cidade grande, já tiveram muito disso e não se importam, que fiquem por lá. Mas se elas refletiram, se elas conheceram, experienciaram comunidades menores e se encantarem por isso, elas têm esse direito, sim. Eu acho que a gente deveria romantizar o êxodo para cidades pequenas e pequenas comunidades, mas a gente tem que se preocupar em não levar para esses lugares os problemas das cidades grandes. Então, assim, não adianta romantizar, acontece muito isso, né? Um êxodo exacerbado em cidades que são vendidas pela mídia como um lugar bacana, em vários lugares do país. Eu vivo hoje numa cidade que está sofrendo esse processo, de uma cidade de 12 mil habitantes para quase 40 mil habitantes, um êxodo que foi não forçado, mas todo mundo acabou se mudando em nome de uma ilusão de uma vida melhor. Então, também as cidades sofrem esse impacto. Então não pode ser muita gente, muito êxodo. Tem razão, é que nem se mudar pra praia, esperar ter a mesma vida que tinha numa metrópole, por assim dizer. Mas é curioso, porque geralmente a pessoa que cresce numa cidade pequena, ela tá entediada e ela acha que na cidade ela vai ter tudo. E muitas vezes chega nessa cidade maior e se frustra, mas não tem coragem de assumir isso, porque quer convencer outras pessoas a fazerem a mesma coisa. E muitas vezes você tá numa cidade mediana e tem uma vida tranquila, que você acha que vai morar lá o resto da sua vida, e essa cidade começa a crescer muito, e muito rápido, num ritmo super acelerado, e aí você fala, gente, não me cabe mais nessa cidade, virou um lugar muito estressante, vou ter que ir pra um lugar menor, como era essa cidade como estava antes. Muitas vezes as pessoas migram para cidades maiores em busca de oportunidades que se elas encontrassem na região delas, elas nem migrariam. É claro que muitas têm até vergonha de assumir isso, mas é porque isso vem de uma necessidade, né? Eu falo, não, eu tô aqui mesmo porque eu quero, que eu gosto, mas adoece, né? Todo mundo sabe que grandes centros adoecem, estressam, né? Adoece o físico, adoece o espírito, adoece o emocional. Poucas pessoas se dão bem, né? De sair de um lugar pequeno para ir viver num lugar grande, né, uma outra rotina, uma outra dinâmica. Então, acho que as pessoas deveriam poder viver onde elas quisessem. É isso. Mas não incomodem as pessoas dos interiores, coitadas. Às vezes as pessoas todo mundo começa a migrar para um lugar
começa a incomodar aquele vilarejo, sabe? Tipo Jim Jones, quando chegou lá no meio do Panamá, lá. Aí fala, nossa, o que tá acontecendo? O Osho também, quando chegou lá no meio dos Estados Unidos, fundou uma cidade, porque 100 pessoas já é uma cidade nos Estados Unidos. A vizinhança incomodada com aquela presença. Então, assim, cuidado com o êxodo também, porque incomoda. Vai com calma. Vai pisar na terra dos outros, na casa dos outros, vai devagarinho. Exatamente. Que aí vai, mas tem que saber chegar. Às vezes você tem que se adaptar muito, às vezes você não vai conseguir realmente fazer tudo que você queria fazer se tivesse numa cidade grande, mas vai encontrar outras coisas que também vai gostar de fazer. Então vamos se permitir, vou falar igual o Fred Nicásio agora, vamos nos permitir. Vamos nos permitir, é isso aí. Como é que é? Então, aprovado. Aprovado o pedido de imigração para cidades pequenas. Pedido aprovado. E o próximo é sobre cachorros e bebês. Os cachorros deveriam ser aceitos em todos os lugares onde os bebês são aceitos. Ah, se pode ir com um bebê no cinema, então eu posso ir com um cachorro no cinema. Ah, se pode levar um bebê num casamento, então eu posso ir com um cachorro num casamento. Isso ia ser muito mais prático para todo mundo. Como no caso de um bebê derramar tudo no chão e o cachorro já limpar. Aprovadíssimo, aprovadíssimo. Eu nem sei porque que já não é assim, maravilhoso. Mas olha, a gente tem vivido num mundo que se modernizou muito, né? Hoje em dia, vários lugares são dog friendly, né? Você pode entrar com um pet. Antigamente, imagina, você não imaginava levar seu pet para um shopping, poder entrar numa agência bancária, numa agência do correio, numa loja, num restaurante. Então, eu acho que esse cenário já mudou muito, sabe? Fica até feio para alguns comerciantes não aceitarem. Então, eu acho que se cabe bebê, cabe cachorro. Não querendo comparar, porque todo mundo sabe que cachorro é muito melhor que criança, né? Ah, com certeza. Pelo menos vai fazer menos barulho que uma criança. E até pra viajar, né? Às vezes a gente só quer pegar nosso doguinho, entrar num ônibus e descer na outra cidade sem atrapalhar ninguém. Não pode fazer isso, mas faz esse caminho todo ouvindo um choro de criança. Então, o pedido está aprovadíssimo. De criança que não paga passagem, enquanto para carregar o seu pet, você paga. E o seu pet não chora a viagem inteira, não dá trabalho. Às vezes a criança chora 10, 12 horas num ônibus, não incomoda ninguém, ela não tá pagando passagem, ninguém fala nada. Agora, carregou uma caixa com um cachorro ou um gato lá dentro, meu Deus, o animal tem que ir no bagageiro. Você acha que um bebê, ele emana mais excrementos que um cachorro? Um bebê bem alimentado, sim. Excrementos muito mais difíceis. Você tem que limpar, né? Do cachorro, desde bebê, você não precisa de limpar a bunda dele. Ele caga lá no quintal, na areia, na caixinha, ele aprende e pronto. O bebê fica cagando na fralda. Uma criança de 1 ano, às vezes 2 anos, ainda não sabe cagar. Você tem que ir lá e limpar a bunda dela, porque é a criatura mais dependente na Terra, dependente da mãe. É a criatura mais frágil e fica frágil por mais tempo. É o ser humano. Não sei nem como que a gente conseguiu dominar a Terra. Então agora vamos para a reta final. Eu disse que eram 26 pedidos. Chegamos no pedido de número 21. O 20 era o do cachorro, gente, mas eu tenho um extra aqui, polêmico. E o pedido diz que homens deveriam menstruar pelo menos uma vez por ano. Porque é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Os homens devem aprender a ficar preparado para esse tipo de coisa, para lidar com tudo, para ver a beleza da vida, dos ciclos. Mas a pergunta é, pelo Edi ou pela pica? Por onde e como? Pedido aprovado. Vão aprovar uma vez por mês. E um dia surpresa, que eles não consigam nem fazer uma tabela de regras que eles saibam. Uma coisa assim, bem surpresa. Estão lá na reunião, sabe? Nem sente, sem sintoma. Para eles sentirem, inclusive, a humilhação que às vezes as mulheres têm que sofrer por essas questões. Eu aprovo. Pois é, porque às vezes tá dormindo, aconteceu. Você nunca sabe quando vai acontecer. Tá no trabalho, numa reunião, aconteceu. E o ciclo todo, desde a formação do ovo até o sangue. Gente, imagina os homens menstruando todo mês. O que as mulheres não iam? Ao mesmo tempo a gente aprova isso, mas quem vai sofrer? A mulher. Para quem que eles vão reclamar? Pra mulher. Quem que vai pagar dobrado, vai pegar a carga e carregar nas costas? A mulher. Não, acho que não vai funcionar. Então esse pedido vai ser recusado? Não, vou aceitar, mas já vou avisar na mulherada, fica esperta. Sem pedido, vamos então aprovar, mas com um memorando para as mulheres.
E o próximo pedido que eu tenho aqui diz respeito justamente sobre as mulheres. Que as mulheres deveriam usar mais os homens. Não só para abrir um frasco ou trocar uma lâmpada, mas fazer eles bancar tudo. Qual o problema? Não são homens? Concordo, mas também fico preocupado, porque depois eles cobram dobrado, né? Eles vão cobrar dobrado a compensação, e aí elas vão sofrer também de novo. Mas eu concordo sim, eu acho que eles deveriam bancar tudo, e elas deveriam usar eles mais, porque normalmente é eles que estão no papel de quem usa. Você acha que as mulheres estão poupando demais os homens? Tem Eu acho esposa que- que até corta o bife pro marido. Tem esposa que paga metade da conta da água e metade da conta de luz de casa, obrigatoriamente. Tem esposa que até limpa a bunda deles depois de terem os seus excrementos. Ai, você ainda vem querer que eles menstruem, tá vendo? Elas vão pagar dobrado. Mas, é a mulher que limpa a bunda do marido que se foda também. Então, novamente comemorando para as mulheres, pedido aprovado. E o próximo pedido, muito te interessa. Aqui diz que ter boa memória é algo superestimado. Porque ter uma memória ruim é bom também. E as pessoas ficam tentando se sentir superiores às outras só porque se lembra mais, se lembra menos. Mas a gente também devia dar valor à falta de memória. Eu acho que essa coisa de ter boa memória é superestimado, porque você pode ter a vida inteira de boa memória e chegar na fase idosa e ter Alzheimer do mesmo jeito. Assim como você pode ter câncer de pulmão sem nunca ter fumado. Então o que adianta ter uma vida inteira de boas memórias, envelhecer e esquecer tudo? É horrível do mesmo jeito, então é melhor já ir a vida inteira de memórias curtas, e quando chegar lá na frente e você não tiver mais nenhuma, você já vai estar acostumado. E as pessoas que têm boas memórias normalmente usam a boa memória contra as pessoas. Fatos que as outras pessoas não lembram, elas jogam na cara, mágoas que elas carregam a vida inteira. Então eu acho que não ter boa memória também é uma forma de não ter mágoa, rancor, ressentimento, não guardar nada pro resto da vida, não ficar esperando um momento de vingança, porque às vezes você nem lembra. A pessoa te magoou, você nem lembra mais. Se bem que o ressentimento é difícil esquecer, né? Mas sim, a boa memória é superestimada. Eu sou contra superestimar a boa memória. Eu prefiro ser desmemoriada. Você acha que as pessoas de boa memória podem se tornar maquiavélicas e usar essa boa memória para algo que não seja tão bom? Eu acho que quando as pessoas de boa memória afrontam pessoas de memória ruim, como eu, elas usam de uma forma vingativa e maquiavélica, porque elas estão diante de uma pessoa que não pode confrontar elas com fatos. Então elas são cruéis e desnecessárias. Até porque você está discutindo um caso com alguém que nem lembra. Então é como falar com uma porta. E por que você precisa de vencer essa batalha se essa pessoa nem lembra que estava lá? Tem razão. Então vamos aprovar esse pedido. E o próximo pedido que eu tenho aqui é sobre as pessoas que imitam outras pessoas e falam que isso é uma forma de elogio. Isso não é uma forma de elogio, isso é um insulto. O que você acha? Mas você acha que nenhuma imitação é homenagem? Silvio Santos, por exemplo, nunca se sentiu homenageado com imitação? Porque assim, me imitar é uma ofensa. Isso quer dizer que eu sou uma ofensa, né? Então, aí, como que faz? Você sabe que eu adoraria ver alguém me imitar. Só que as pessoas que eu sei que fazem isso, elas não têm coragem de fazer na minha frente. Digo assim, amigos próximos, pessoas que eu conheço pessoalmente. E é divertidíssimo. Não sei se é bem um insulto. Até porque algumas imitações são muito boas, nem sempre a imitação tem que ser escrachada, né? Eu lembro do Snatch Game, quando uma drag copia uma celebridade e tenta fazer uma linha muito cracuda, depois ela tem que pedir desculpas. Eu acho que a imitação pode ser ofensiva. Eu lembrei agora que uma vez meu irmão, pra me ofender, imitou a minha língua presa, né? Não sei se vocês já perceberam, em um dos 389 episódios do Desbanca, eu tenho o S um pouco diferenciado, igual do Lula e do Palocci. É porque, na verdade, eu sou filha do Palocci. Então uma vez meu irmão imitou e eu fiquei muito ofendido, eu nunca mais esqueci, já fazem muitos anos. Relembrei agora enquanto você falava. Então no meu caso, qualquer imitação, na escola também, os bullying também vem, né, de imitar o seu jeito, tirar sarro de como você fala, como você para, como você chuta a bola, como você anda. Cada movimento que você faz está sendo analisado pelas pessoas que praticam bullying. Então acho que pra mim pessoalmente, imitação seria bullying. Você não acha que é meio a meio?
que dá pra usar a imitação tanto pra honrar alguém quanto pra insultar alguém, assim como as palavras. Uma vez meu sobrinho imitou também o meu jeito negativo de lidar com as coisas e eu achei bem engraçado ele ter observado isso. Pitis, né? Pitis do meu tio. Ele conhecia esse jeito mesmo tendo 10 anos, tinha nem 10 anos, né? Então quer dizer que ele já viu essa imitação por aí, ou ele que entendeu um traço da minha personalidade, que é de pitizento, e isso eu não entendi como uma ofensa, mas é porque veio de uma criança, e crianças são mais puras, né, do que adultos. Nesse caso, foi até um elogio. Eu lembro que foi divertidíssimo. E tinha a ver aí com um alerta ecológico, que se todo mundo tivesse, sei lá, mais recheio no lanche, ia ter lanche que ia faltar recheio e não ia ter pra todo mundo. Bem comunista, né? O jeito que ele te imitou. Eu tava educando um sobrinho mais velho e o sobrinho mais novo prestou atenção e falou que são os pitis que eu dou, né? Pitis do tio, da tia Pemba, uma coisa assim. Do tio, o nome que vocês só vão saber no videocast no futuro. E não foi ofensivo. Imitar as pessoas. Então é elogio ou é insulto? É insulto? Você fica com elogio, eu fico com insulto e aí a gente empata. E cada um faz o que quer. Pode. Não, mas eu concordo. No bullying da escola as pessoas gostam de imitar. E cada um lida com isso de um jeito, né? Tem pessoas que tiram onda e tem pessoas que criam traumas e não cabe a ninguém julgar as consequências dessas coisas, mas realmente essa coisa de debochar do escárnio, aí já dá pra gente saber, né? Quando alguém tá imitando pra elogiar ou imitando pra criticar. Só quem sofreu bullying que sabe. Vamos proibir a imitação. Imitação proibida, pedido recusado. E o próximo pedido tem a ver com crianças também. Eu disse que ia ter mais crianças aqui. Esse pedido diz que as pessoas não deveriam cobrir os rostos dos seus filhos com emoji. Porque aí eles ficam postando as fotos e colocando carinhas na frente dos rostos das crianças, porque ninguém pode ver a cara dessas crianças e é melhor não postar a foto, né? Ou você posta a foto ou você não posta a foto. E muitas vezes elas até se sentem especiais, melhores que os outros. Como quem diz que não tem TV, ou que estudou numa faculdade fina. E aí, depois de um tempo, sempre tem um review. Do nada, a criança tem uns 3 anos de idade e mostra a cara da criança. Então pra que ficou escondendo as fotos, colocando um emoji em cima da cara da criança? Quebra toda a nossa ilusão. Eu sou contra criança em rede social. Se criança não pode ter, não pode aparecer. Ah, ficar postando foto de criança pra colocar emoji na cara da criança, fica aparecendo foto de crime. Ah, cometeu crime, aí foi parar no TikTok, a imagem, mas não pode expor a criança. Alguém que chama, sei lá, Jornal da Região, tá publicando como se fosse uma notícia jornalística e coloca um emoji pra tapar a cara da criança, porque não sabe embaçar. E não pode, né? É ilegal. Então eu sou contra a criança nas redes, contra a exposição de criança. Se não pode, não pode, não mostra. Vai mostrar o corpo e não vai mostrar a cara. É verdade. E muitas vezes é coisa de celebridade, né? Eu lembro do Michael Jackson nos anos 90, que cobria as crianças, colocava máscara, cobria com pano. E não deveria postar, não deveriam ter crianças em rede social, então esse pedido vai ser aprovado e dobrado, para não ter foto de criança nenhuma, nem com rosto, nem com emoji na cara, nem sem emoji na cara. Já criminaliza todo mundo que fica explorando a imagem de criança nas redes sociais. Agora, menina, eu vou abrir o pedido extra, que é o pedido mais polêmico aqui dessa lista de pedidos. Aqui diz que ser gay é o jeito mais fácil de pegar a mulher. Puta que pariu, vou ter que opinar sobre isso. No Brasil de hoje eu acho que sim. Ai, que horror. Eu nunca ia querer falar isso, porque eu não quero mulher nenhuma mirando na minha direção. Mas parece que os homens que mais pegam mulheres, realmente, né, eles estão seguindo um estilo que é até datado pelas gays. As gays hoje, elas já estão com outro estilo e o homem hétero comum tá parecendo um gay estereotipado. Você acha que vai chegar uma hora que a gente, que é gay, vai virar pra um homem hétero e falar, para de viadice? Eu acho que eles são tão masculinos e másculos e viris e têm a sua sexualidade tão bem resolvida que eles podem sair até vestidos de bailarina. Tá tudo bem. E as gays, por já terem seus trejeitos, seu jeito de falar e já chamar muita atenção, elas estão dando uma equilibrada aí, porque
senão vai chamar mais atenção que esses homens viris. E muitas vezes esses homens acham que as gays estão lá para competir, as mulheres com eles. No sul do Brasil isso é muito comum. Os homens acharem que as gays estão dando em cima de suas namoradas. Mas é porque tem muito homem afeminado casado que é enrustido, que casou, né? E fica achando que aquilo é uma masculinidade normalizada. Eu tô achando muito complicado essa coisa de ficar agora justificando mulher dar em cima de viado. Vou ter que falar o que eu tenho que concordar, como que é o pedido, para que as mulheres procurem namorar homens que pareçam gay. Como que é o babado? Agora eu fiquei até confusa. É uma regra que, pros homens héteros que querem pegar mulher, tem que ser gay, porque ser gay é o jeito mais fácil de pegar mulher. Tá, não que as mulheres vão ficar se jogando pra cima dos gays, mas um homem com arquétipo gay, ele consegue ter mais intimidades com essa mulher? Não, eu entendi. Eu acho que o que pensam que é ser gay é ser mais sentimental, conseguir fazer uma escova no cabelo da mulher, entender de maquiagem, saber escolher um vestido. E que se os homens tivessem um pouco de sensibilidade, dessa sensibilidade que pensam que é de gay, que não é, tá? Que não é. Você não necessariamente é um gay, tem toda essa sensibilidade. Eu conheci muitas gays brutas do boxe. Então eu acho que elas pensam que essas características em um homem poderiam... o pedido é para que os homens com essas características tenham mais acesso à mulher, é isso? É, sim, é mais fácil, porque ele entende mais do universo feminino, mas eu não acho que o homem pode simular isso. Eu não acho que se um homem tá fingindo que é gay pra pegar a mulher acredita que ele é um gay. Eu acho que ela pode fingir que tá acreditando que ele tá fingindo que é gay. Acho que a mulher tem capacidade de perceber o que é um gay autêntico. E uma mulher autêntica sabe que um gay autêntico não sai na noite procurando ficar com ela. Então ela não vai dar em cima desse gay autêntico. Então acho que assim, os homens podem emular algumas qualidades que os gays têm, mas não acho que mulher sai na rua caçando gay, e não acho que gay sai na rua pensando, se eu pegar mulher também tanto faz. Não, não acho. Nem quero achar. E o contrário? Você acha que ser muito masculinizado é o jeito mais fácil de pegar gays? Pior que é, né? Gay odeia afeminada, né? Pra ser sincera, né? Com certeza, com certeza. Um gay que consiga emular um hétero, simular um hétero, consegue pegar qualquer outra gay. E se ele souber simular muito bem simulado, depois que ele pega a gay, ele volta pro estágio normal dele, ri da cara dela, mas ele já conseguiu pegar a gay. Tipo, um gay que consegue fazer a testa testicle, consegue ir pra uma cidade onde ninguém conhece ela, comer todos os viados da cidade fingindo que é um homem hétero. Sim, que os gays são iludidos a esse ponto. Eles estão, sim, procurando um macho. Todo gay tá procurando um macho. Nenhum gay gosta de passiva afeminada. Mas se casam com as passivas, né? Aqui em casa é 2 passivas afeminadas. Mas aí casamento, né? Já é fechar o bar, entregar os pontos. Quanto mais afeminada, menos passiva, né? Aprendemos no Drag Race Brasil 2. Tá muito polêmico isso. E eu tô falando tudo que eu penso, né? Eu não gosto disso. Agora as pessoas sabem tudo que eu penso. Vou ter que cancelar aqui, menina. Vou ter que apagar tudo. Porque você Porque não tá se todo mundo participar de pelo menos um podcast na vida, todo mundo vai ser cancelado um dia. Ai, vai, manda a próxima. Próxima para encerrar nosso 26º pedido. Eu achei lindo, gente. Diz aqui que deveríamos torcer pros nossos amigos, não para celebridades, jogadores. E a gente fica atrás de diva pop, e até defendendo com unhas e dentes, entrando em brigas aí nos comentários. E muitas vezes a gente não torce pros nossos próprios amigos. E a gente que deveria colocar ali uma foto com o nosso amigo e falar que é um amigo que a gente ama. E se ele tem algum talento, incentivar esse amigo a engajar e seguir essa carreira. E as pessoas esquecem de fazer com os próprios amigos o que elas fazem com as celebridades. O que você acha disso? Eu acho que o dia que algum amigo meu conseguir fazer uma performance, a mesma performance, uma performance melhor do que qualquer celebridade pop que eu gosto, com certeza eu vou torcer por ele. Mas ele vai ter que subir no palco e ser melhor do que a Madonna, por exemplo. Agora, se for um amigo ordinário, eu não vou torcer por uma pessoa ordinária. Sinto muito. Mas eu entendi o que você quer dizer, que as pessoas deveriam usar a mesma força e dedicação para apoiar os seus amigos que elas usam apoiando a carreira da diva pop que nem sabe que elas existem. Sim, deveriam, mas as pessoas não
não vão deixar de carregar caminhões de bosta por uma diva pop e ignorar um amigo, porque a diva pop só passa uma vez, 2, 3 no máximo na vida da gente. O amigo tá sempre lá esperando. Muitas vezes as amizades se formam em torno das divas pop, das celebridades, das pessoas que vão nos mesmos shows, por exemplo. E eu não sei, realmente parece ser duas esferas diferentes. Porque, ó, no dia do show da Madonna eu cheguei atrasada por causa de um amigo que eu tinha conhecido pessoalmente naquele dia. Então eu tava lá pela Madonna, mas tava torcendo pelo amigo. Eu esperei a pessoa até o fim. Então dá pra ir com a diva pop e torcer pelo amigo. A gente queria mais conhecer esse amigo, né? A diva pop a gente costuma não querer conhecer pra não quebrar a ilusão, né? Depois ela fala uma coisa atravessada, fica uma mágoa. É verdade, nenhum amigo meu falou que o Papa deveria ir lá na faixa de Gaza, mas a Madonna falou, entendeu? Então, às vezes, os amigos são menos ordinários do que a diva pop. Então, esse pedido está recusado. E com essa a gente encerra a nossa primeira lista de pedidos. Gostou do Atendendo a Pedidos? Gostei, mas eu acho que revela muito sobre a gente. Tem que ter mais gente pra responder. Se a Fatinha tivesse aqui, por exemplo. Porque agora eu acabei falando tudo sobre o que eu penso sobre esses temas aí. E tem muito mais pra fazer nos próximos episódios. E eu ia te perguntar, realmente, né, os amigos estão de férias, mas eu ia te perguntar se teve algum desses pedidos que te chamou mais atenção, que você gostou mais. Olha, eu acho que é o da falta de memória, porque já passado esse tempo eu já não lembro de mais nenhum deles. Olha aí, fica a lição. Como é bom ter memória curta. É uma amnésia. E tá tudo bem. Então, é isso, doçuras. Eu desejo um excelente ano pra vocês todos. E pro nosso podcast aqui também. Se protejam, se cuidem, se amem. E se liguem aqui no nosso Desbanca Podcast. Você aí do futuro vem saber o que rola no mundo, mas não o mundo chato que todo mundo tá. O mundo imaginário que só dá pra escutar. É a magia do podcast, é a magia do Desbancar, é a magia do podcast, é a magia do Desbancar. Ei, você aí do outro lado, se correr fica mal informado, mas se ficar ligado vai ver que não tem babado. Tem que tomar cuidado pra não dar coisa errado. É a magia do podcast, é a magia do Desbancar, é a magia do podcast, é a magia do Desbancar. Informado, mas se ficar ligado vai ver que não tem babado. Tem que tomar cuidado pra não dar coisa errado. É a magia do podcast, é a magia do Desbancar, é a magia do podcast, é a magia do Desbancar. Você aí do outro lado, se correr fica mal informado, mas se ficar ligado vai ver que não tem babado. Tem que tomar cuidado pra não dar close errado. É a magia do podcast, é a magia do Desbancar, é a magia do podcast, é a magia do Desbancar.